1. Amém? Respira aí então no seu lugar. Queria pedir para que você fechasse seus olhos para nós orarmos sobre a palavra agora. Deus, obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor é fiel. O Senhor é sempre fiel. E nós te agradecemos pelos milagres e por tudo que nós estamos vivendo aqui. Não existe nada bom em nós, só aquilo que vem de ti. E nós te pedimos que nesse momento o Senhor abra os ouvidos e os olhos espirituais dos meus irmãos. O Senhor abra o coração deles, que seja uma terra fértil para receber a tua palavra. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito. E eu te peço que toda distração, todo espírito de apatia, tudo aquilo que possa atrapalhar, que caia por terra em nome de Jesus. E nós declaramos a tua presença aqui nesse lugar. Que a tua presença seja palpável aqui, Jesus. É tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Jeremias, no capítulo 2. A Carol gosta de Jeremias. Eu vou abrir minha Bíblia física, porque depois do que o Leandro falou no salto, agora eu trago minha Bíblia física. Quem estava aí, pegou a referência. Jeremias, capítulo 2. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrada ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizavam por Baal e andavam atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor. E até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que retêm as águas. Amém? Sei que é extenso, mas a gente vai destrinchar um pouquinho. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês era o contexto histórico. Para quem não leu o livro de Jeremias, Jeremias era um profeta do Antigo Testamento. Ele foi chamado por Deus, para denunciar coisas que o povo estava fazendo de errado, assim como os outros profetas. E ele foi chamado num tempo em que Judá estava em decadência espiritual e moral. Então, o povo ele mantinha rituais religiosos, mas o coração deles estava bem longe do Senhor, entregue à idolatria.
as próprias lideranças, né? Como ele fala aqui, ali ele fala dos sacerdotes, pastores, profetas. Então, até a liderança, né, estava corrompida. E Jeremias, ele denuncia isso, ele denuncia essa idolatria que o povo estava fazendo nesse momento aqui. E tem uma música, não sei se alguém aqui escutou, vai ser um milagre. Mas tem uma música da Tamires Garcia que se chama O Senhor e Não os Ídolos. Alguém já escutou? O Senhor e Não os Ídolos? A Camila. Ah, olha aí, ó, tem umas pessoas. Ah, o Ju. Gente, essa música, não sei vocês, mas assim, ó, ela fala muito comigo. E eu não conhecia essa música, nunca eu tinha ouvido ela. E o meu marido, o Matheus, começou a escutar ela, em casa, no carro. E o Senhor começou a falar comigo através dessa música. Eu comecei a escutar a letra, eu nem conhecia. E eu comecei a escutar a letra. E Deus começou a falar profundamente comigo e ministrar o meu coração. E Ele começou a me falar mesmo, o Espírito Santo começou a me falar que o povo, né, a igreja, tinha trocado o Senhor por ídolos. O Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, que a gente estava afundado em idolatria. E que a gente estava perdendo o temor no Senhor. E essa música, indico para vocês escutarem ela depois. Eu até tirei um print, eu não vou cantar ela, tá? Não vou dar hoje esse benefício para vocês. Mas essa música, o início dela começa falando: pecamos, Senhor. O nosso coração está tão longe. E estes nossos ídolos nos fizeram cegos como eles são. Faz de novo o povo saber que além de ti não há outro Deus. O Senhor começou a ministrar mais e mais, assim, não só denunciando ídolos que também haviam no meu coração, mas me fazendo lembrar quem o Senhor é. E que Ele nem se compara aos ídolos. A majestade e o poder dEle é muito maior do que esses ídolos que nem de verdade são. E aí, o refrão da música fala: quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que fez desde os tempos antigos? O Senhor e não os ídolos. E aí ele vai falando: o Senhor e não os ídolos. E no meio da música, ela simplesmente começa a falar esse versículo de Jeremias 2. E o Senhor começou a ministrar isso em mim, de que nós estamos vivendo isso, que trocou a época, mas o coração do homem continua o mesmo. E a idolatria, ela é um pecado. E a consequência do pecado é o quê? Morte, separação de Deus, vazio, ruína, corrupção. A idolatria daquela época aqui de Jeremias, que Jeremias estava falando com o povo, era muito visível. Então existiam deuses, de fato, feitos de prata, bronze, ouro, essas estátuas mesmo, assim, que vocês imaginam. Não sei bem como era, mas eu sei que eles faziam realmente com esses materiais. E existiam templos para esses deuses, então tinha práticas de culto. E dentro essas práticas, aliás, né, de culto, elas eram, por exemplo, prostituição, embriaguez, queima de incenso, às vezes entregar crianças, filhos, sacrifícios nesse nível, assim. Então era tudo muito visível. E as pessoas, elas acreditavam, naquela época, que existiam deuses que controlavam determinada área. Então, por exemplo, tinha o deus da chuva, o deus da colheita, então, o deus da guerra, da saúde. Então, adorar o Deus certo, entre aspas, era uma fonte de proteção, de segurança. Era como se se eu adorasse ele, era uma forma de eu me proteger das desgraças e atrair sorte. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha uma colheita,
Ela ia lá, adorava o Deus da colheita, esperando que a colheita fosse boa, que não faltasse alimento. Então, nessa época, era tudo muito visível e, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham muito conhecimento. Então, as pessoas adoravam os deuses pelos benefícios que eles podiam dar. Então, era uma idolatria concreta, né? Imagens, templos, rituais. Só que, como eu falei para vocês, o coração do homem continua o mesmo. Isso mudou. Talvez agora a gente não tenha mais rituais, estátuas. Até tem, né? No caso, eu estou falando de nós aqui. Tem, mas em outros lugares. Mas o coração do homem continua o mesmo. E hoje, a idolatria ela é mais sutil, mas não menos perigosa. A Bíblia ela mostra que a idolatria não é só se curvar diante de uma estátua ou fazer um ritual religioso, mas dar lugar de Deus, né, a algo que não é Deus. Olha o que fala lá em Ezequiel 14, se vocês quiserem abrir comigo. Ezequiel 14, do 1 ao 5. Ezequiel foi um profeta que foi levantado no mesmo tempo de Jeremias, tá? Na mesma época. Lá em Ezequiel 14 diz assim: Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si o tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os ídolos. Então, o que Deus está falando aqui para Ezequiel? Que a idolatria ela é interna, não é algo só externo, de eu adorar uma estátua ou eu fazer algum ritual para algum Deus. Na verdade, as pessoas aqui haviam plantado ídolos dentro do seu coração. A idolatria era interna. E como que a idolatria ela funciona hoje? Com uma adoração disfarçada. Como assim, Fábio, uma adoração disfarçada? A gente não tem estátuas em casa, talvez. A gente não faz esses rituais que eu falei para vocês. Mas a gente vive em função daquilo que nos dá segurança, saúde, identidade, prazer. Não é parecido com o que eles faziam? A diferença é que eles tinham um Deus específico. Mas a nossa idolatria, eu acho que ela é até um pouquinho mais perigosa, porque ela é disfarçada. Um exemplo. Alguém que só vive para o trabalho, porque acredita que isso garante a identidade e o valor. Idolatria. Disfarçada, porque trabalhar é bom, né? Não, né? Não é bom. Nem é bom e a pessoa idolatra. Não, trabalhar é bom, é de Deus. E aí que tá, né? Muita coisa é boa e vem de Deus. Só que quando isso rouba o espaço de Deus, é idolatria. Quando eu acho que aquilo pode me dar mais do que Deus pode me dar, é idolatria. Ou você acha que você não pode perder o seu emprego amanhã? Claro que sim. Não? É autônomo. Mas as coisas podem mudar, gente. O Covid pode vir. Lembra do Covid, quando veio? E aí? Que segurança a gente tinha? No que a gente tinha segurança? É por isso que é bom que a nossa segurança esteja só no Senhor. Outra coisa
da idolatria de hoje é a troca de afeições. Paulo diz em Romanos 1 que o homem trocou a glória de Deus por imagens de criação, da criação. Hoje, trocamos a presença do Senhor por horas em qualquer outro lugar. Nas redes sociais, séries, status, bens materiais. No caso, eu estou trocando a glória de Deus por algo que toma o meu tempo. Ah, Fábio, mas então eu trabalho 8 horas por dia, mas está lá na minha carteira CLT, 8 horas por dia, como é que eu vou trabalhar menos? É que não é sobre isso, gente. Não é sobre vocês talvez irem menos horas para o trabalho, mas é sobre o Senhor fazer parte desse trabalho. E a segurança de vocês não está no salário que vocês estão ganhando nesse trabalho, mas em Deus. Então, o que mais toma a minha atenção, talvez eu não diria o tempo, mas a minha atenção é um Deus na minha vida. E se Deus não está no que eu faço, no que toma a minha atenção, então provavelmente eu estou adorando outra coisa. Outra característica da idolatria de hoje é o culto invisível. Antes havia altares, sacrifícios, bem visível. Hoje, muitas vezes, a gente sacrifica a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa família, ou até a nossa própria fé em nome dos ídolos que a gente tem no nosso coração. Eu sacrifico a mesa de estar com as pessoas por conta de ídolos que tem no meu coração. Eu sacrifico o meu tempo para coisas que se tornaram ídolos dentro de mim. Então é um culto invisível, vocês entendem? Não é mais eu levando lá um sacrifício, mas eu estou sacrificando. Promessa de benefícios também. Assim como lá naquele tempo eles adoravam deuses para garantir colheita, por exemplo, hoje a gente confia no dinheiro, na ciência, na beleza, na produtividade, na política, ou até mesmo nas pessoas, acreditando que elas vão nos dar segurança, felicidade, propósito, enfim, o que a pessoa estiver buscando, né? E aí exemplos, né? Vamos pensar em exemplos de ídolos modernos, exemplos de ídolos da nossa época. Dinheiro e bens materiais. Viver em função de ganhar, acumular, ostentar. Ah, mas eu só vou estar feliz se eu estiver ganhando tanto. Ah, mas eu só vou não sei o que se eu tiver não sei o que. Ah, mas eu só vou estar feliz se eu tiver uma casa tal. Ah, mas eu só vou estar feliz se eu tiver o carro X. Ou correr atrás disso o tempo todo. E como eu falei, gente, não estou falando que a gente não tem que trabalhar. Eu estou dizendo que quando a minha segurança está nisso, a minha felicidade está nisso. O meu propósito de vida está nisso. E como eu falei para vocês, isso é passageiro. Uma hora veio o Covid e todo mundo fica sem emprego. Não consegue mais pagar a casa que tanto sonhou. E aí o que sobra? Eu deixo de vir no culto porque eu estou em função dessas coisas. Eu deixo de ir no link porque, meu Deus, eu tenho que trabalhar o tempo todo. E como eu falei para você, eu não estou dizendo do horário de trabalho da pessoa. Eu não posso ir porque meu horário de trabalho é esse. Não é isso, gente. É não ir porque não prioriza. Carreira e sucesso profissional, a mesma coisa. Quando a identidade da pessoa depende do cargo ou do reconhecimento que ela tem. Ai, mas se eu não tiver o cargo X, se eu não chegar a tanto, se eu não fazer o meu 1 milhão antes dos 30... Como se o valor dela, a identidade dela estivesse nisso. Aparência física e corporal também. Principalmente nós mulheres, né? Mas tem uns homens vaidosos aí também. Até que o pessoal aqui é tranquilo com isso, né? Ninguém tem a mesma cara, graças a Deus. Brincadeira, gente.
Pode fazer botox, não tem problema, tá? Mas isso não pode ser o que te move. E tu ficar chateado porque tu não tem um corpo X ou Y. Padrões irreais. E sempre em busca disso. Não posso faltar academia para ir no YouLink porque eu preciso estar sempre no shape. Isso é sutil, tá? É bem sutil. A gente tem que cuidar. Relacionamentos. Ó, esse aqui é forte. Esse aqui eu acho que muita gente tem ídolos com relação a relacionamentos. Colocar o namorado, o marido, a esposa, amigos, filhos, no lugar de Deus é pecado e idolatria. E é difícil, porque eu sei que a gente ama muito essas pessoas. Mas elas não são Deus na nossa vida. Aprovação, buscar aprovação como fonte de valor. E aí a gente pode falar das redes sociais, como a gente pode falar na vida mesmo. Eu aceito tudo que as pessoas falam, eu faço tudo que elas querem por aceitação. Por aprovação. E essa aqui, confesso que é uma coisa que eu tenho que cuidar, que pode ser meu ídolo. Prazeres e entretenimento. Quer ver uma coisa que é fácil para mim? Passar um dia inteiro deitada no sofá, comendo pipoca, olhando uma série. Eu gosto, gente, eu amo. Olha esse dia de chuva, propício para isso. E isso é sutil, porque não é algo errado. Mas daqui a pouco eu estou só em função disso. Eu não estou mais orando, não estou mais lendo a Bíblia, não estou mais fazendo... Não estou mais indo no YouLink, não estou mais vivendo a minha vida com Deus, porque eu estou envolto em prazeres e entretenimento. Tudo é para o meu prazer, tudo é para eu me sentir bem, tudo é para o meu bem-estar, tudo é para dopamina rápida. Jogo! Ah, gente, vamos conversar sobre jogos aqui. Homens, principalmente. Deixa de ir, às vezes, num lugar para jogar. Não. Olha aí uns apontando um para o outro aí, eu estou vendo. Deixa de ir dormir com a esposa porque vai jogar de madrugada. Ai, gente. Isso pode ser um ídolo no seu coração. De verdade. E não é que você não possa jogar de vez em quando, lazer, convidar os amigos, jogar um videogame. Não é isso. Mas é que isso pode estar sendo um ídolo. Isso está sendo muito mais importante para você do que você passar tempo com Deus. Aí depois você fala que você não tem tempo, mas tempo para assistir série, para jogar. E para ter bem-estar e lazer, você tem. E lembrando, Deus não é contra isso, tá, gente? Eu estou falando toda hora para vocês não interpretarem mal. Mas é questão de ser ídolo do meu coração. E como eu falei aqui no salto, eu falei, às vezes a gente tem que ser radical. Desliga o jogo, vende o videogame. Não joga mais, pronto. Se isso é uma coisa que você sabe que você cai toda hora, não faz mais, pronto. Eu sei que não é tão simples, mas seja radical. Eu sou uma pessoa que, se eu baixo um joguinho no meu celular, eu vou me viciar. Por isso que não tem nenhum joguinho no meu celular. Eu era a pessoa que se jogava Candy Crush todo dia. Mas eu sei, é uma coisa minha, é uma coisa que eu sei que para mim é difícil. Então é importante vocês saberem o que pode se tornar um ídolo no coração de vocês. E já cortar a raiz, já corta a raiz. Trabalho e estudo também, quando consome todo o meu tempo, a minha energia, roubando o espaço de devoção a Deus. Consumo, necessidade de comprar, de ter novidade, de status. Às vezes o seu problema também pode estar sendo o seu ídolo. Você vive tanto em volta do seu problema. Ai, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Porque que pode ser o seu ídolo também. Você não quer nem resolver. Na terapia a gente fala, está se auto-sabotando. Não quer nem resolver o problema. A gente dá 1000 soluções e a pessoa, não, isso aí não dá. Não, isso aí não dá. Porque não quer resolver, se tornou o ídolo. E, agora mais, talvez pesada, não sei, a igreja. A igreja pode ser o seu ídolo. Você vem aqui só para buscar benefício.
e não servir e dar. Ídolo. Lembra que o Marcelo falou que na matemática de Deus todo mundo vem para dar? E aí todo mundo recebe? Então, se eu só venho por benefício próprio, talvez não é Deus que está no lugar que deveria estar. É o benefício da igreja. Sabe como que a gente vê que a igreja é nosso ídolo? Ai, o louvor não foi muito bom, né? Tu viu? A música não tocou a música que eu gosto. O louvor é para ti ou é para Deus? E tudo bem, eu sei que tem músicos, meu marido é músico. Ai, errou o tom, nananã, aquela coisa toda. Não é isso, tá, gente? Sei que os músicos são mais críticos. Mas é que a gente vem só para colocar defeito e que se não tem um benefício próprio, se eu não vou chorar e, meu Deus, e não for aquela coisa, uou, então não serve para mim. Eu já nem acho que nem vou no culto, porque fulano é que vai pregar, a Fábio vai pregar hoje, então acho que nem vale a pena ficar no culto. Isso é idolatrar a igreja, e não a Deus. Que você vem só pensando em você. No fim, isso chega apenas num lugar, né? A idolatria a si mesmo. No caso, tudo isso que eu falei é tudo para o nosso próprio benefício. O eu no centro, os meus desejos, as minhas vontades, meus sentimentos, tudo no centro. É tudo para mim, é tudo para o meu bem-estar, para o meu prazer. Acima da vontade de Deus. Acima daquilo que é bíblico. Isso é ídolo. Se algo da sua vontade está acima do que é bíblico, então talvez seja um ídolo no seu coração. E eu sei que a gente tem várias vontades e que às vezes é difícil, é uma guerra. Mas não é mais as minhas regras agora. Se Deus está no lugar de Deus na minha vida, não são mais as minhas regras. Ou seja, a idolatria hoje ela não é tão visível, mas continua sendo colocar qualquer coisa acima do Senhor e confiar mais nessa coisa do que nele. Pode ser uma idolatria, até eu estava conversando com a Dani há pouco tempo, pode ser idolatria a falta de confiança, eu não consigo confiar em Deus. Idolatria. Tem uma frase que fala, tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus no coração se torna um ídolo, mesmo que seja algo bom. E Mateus 6:21 diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. E aí eu pergunto para você, onde está o seu coração? Em resumo, qualquer coisa que ocupe o lugar de confiança, esperança, afeto, que pertence ao Senhor, pode ser um ídolo. Em Salmo 135, não precisa abrir, que agora eu vou ter que ser rápida, mas em Salmo 135, do 15 ao 18, diz assim, os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem, a todos os que neles confiam. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui? Que os ídolos são inúteis, sem vida, sem movimento, não ouvem, não falam. O povo que adora também se torna espiritualmente igual a eles. Ou seja, você se torna insensível, cego, surdo para Deus. Como os próprios ídolos que você fabrica no seu coração. E talvez seja por isso que a gente se tornou tão insensível. Se eu não estou me parecendo com Jesus, talvez eu esteja me parecendo com o ídolo que eu tenho no meu coração. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. O Senhor se move, mas nós não sentimos. O Senhor, as coisas do mal estão escancaradas assim na nossa frente. A gente, não, está tudo bem, tudo pode. A gente fica cego, surdo, não ouvimos o Espírito Santo falar e nos corrigir. Porque estamos iguais aos nossos ídolos.
Mas o que o Senhor fala para Jeremias? Agora vem a parte boa, a parte da esperança. Primeiro, lembre do seu primeiro amor. Volte a um relacionamento genuíno com Deus que você tinha lá no início. Não permita que o tempo e as distrações do dia a dia roubem a afeição que você tem pelo Senhor. Não permita que esses ídolos roubem aquilo que só o Senhor pode dar. Reconheça quem é o Senhor e quem são os ídolos. Entenda que só Deus é digno de confiança, esperança e adoração. Tudo que ocupa o lugar dele no seu coração é um ídolo sem valor. Não troque a glória de Deus por promessas vazias. Está confiando mais em pessoas, bens, prazeres do que em Deus? Só Ele pode te satisfazer de verdade. E só as promessas dele podem se cumprir. Porque Ele não mente. E por último, Jeremias fala sobre as cisternas. E a gente tem que parar de cavar cisternas rachadas. No tempo de Jeremias, cisternas eram reservatórios no chão para armazenar a água da chuva. Então a água, quando chovia, a água ficava ali para quando o povo precisava de água, tirava lá da cisterna. Mas quando elas não eram bem construídas, elas rachavam e não retinham a água. Então a água até caía ali, mas ia embora. E aí deixava o povo sem sustento. Então Deus usa isso como uma metáfora do nosso coração. Quando nós temos ídolos, a gente acha que a chuva está até caindo ali, está molhando, mas a água não está retendo. A gente busca satisfação e se preencher em outras coisas, mas não preenche. Não nos sustenta. Abandonar a fonte de água viva é buscar soluções que não retêm vida, segurança ou propósito. Não adianta a gente buscar essa saciedade em coisas que falham. Só Jesus pode preencher plenamente o nosso coração. Em João 4 fala, Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Podem ficar de pé no seu lugar. Deus nos chama ao arrependimento. Um pouquinho mais para frente, em Jeremias, ele fala assim, se você voltar, ó Israel, volte para mim. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. O Senhor está nos chamando a parar de viver sem rumo, a voltar para Ele, a se arrepender dos ídolos que nós fizemos no nosso coração e dar espaço somente a Ele. Feche seus olhos no seu lugar nesse momento. Eu queria que você perguntasse para o Espírito Santo, quais os ídolos, os amantes que há no seu coração? Quais as sutilezas que você não tem visto? Que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Pergunte para o Senhor. Pergunte para o Senhor por que você não consegue ver, sentir, ouvir o seu espírito. Pergunte para o Senhor por que você se torna apático como os ídolos que tem no seu coração. Pergunte para o Senhor o que tem tomado o espaço dele. Eu sinto que nós somos uma geração que as nossas emoções muitas vezes são ídolos. Nós nos movemos por elas. E eu, como psicóloga, sei bem disso. Nós nos movemos por aquilo que nós sentimos. E isso pode ser um ídolo na nossa vida.
E eu queria te convidar, se você quiser realmente se arrepender nessa noite, dos ídolos que você deixou tomar conta do seu coração, da troca de afeição que você fez, das cisternas rachadas que você tem construído, eu te convido, vem aqui na frente e diga para o Senhor que você se arrepende, que você quer que Ele tome o lugar no seu coração.